Graça e paz a todos os nossos amados, amigos, inscritos aqui do nosso canal Evangelho da Hora. Mais uma vez estamos aqui novamente matando a saudade, passamos algum tempo sem estar gravando alguns vídeos. Eu estou repondo esses vídeos que foram preparados, mas não pôde ser publicados. Mas vamos fazê-lo na data de hoje. E o tema da mensagem é exatamente sobre o tempo, né? O tempo é tão corrido, a gente às vezes não tem tempo, às vezes a gente não sabe como fazer para controlar o tempo, às vezes a gente pensa que o tempo é nosso inimigo. E Deus me deu esse sermão faz alguns meses e eu quero trazê-lo à data oportuna. Eu espero que você possa aproveitá-lo. O tema é o efeito tempo. E a Bíblia ela fala a respeito do tempo, a Bíblia nos revela a importância do tempo, o efeito que o tempo traz, as transformações que ocorrem na nossa existência, na nossa vida, nos nossos corações, na nossa mente. Muitas vezes a gente quer culpar o tempo, a gente acha que o tempo é o grande culpado por muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Então, o que é que o salmista diz sobre isso? O que é que Deus, a Bíblia, nos fala sobre isso? No Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: e tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E pensando sobre isto, sobre esta temática, o efeito tempo, vamos trazer 4 abordagens para a nossa reflexão, e eu quero trazê-lo de forma bem sucinta. Primeira, o tempo, primeira lição, o tempo, ele corrói a empolgação. Muitas vezes as pessoas são movidas por uma empolgação, por o início de um trabalho, por o início de um cargo, pelo início de um projeto, o início de uma construção, e muitas vezes as pessoas começam com ânimo, né? A perspectiva delas é ânimo, e o tempo começa muitas vezes a ir minando este ânimo, a ir retirando a alegria do projeto, diminui as perspectivas e a empolgação se acaba. E muitas pessoas que começam uma caminhada, os pés começam a ficar calejados e começam a aparecer feridas, né? E o caminho às vezes se mostra muito longo, e por causa disto elas começam muitas vezes a dizer: eu não aguento mais, eu não tenho mais ânimo, né? E o efeito do tempo é que comprova a capacidade da pessoa perseverar. O efeito tempo, ele é uma peneira, o tempo ele é uma peneira para provar a nossa determinação. Tudo que você vai fazer vai precisar de tempo, né? E Deus ensinou isso através até mesmo da gestação, 9 meses, e se você se apressar e se houver alguma pressa nisso, dá problema, e se houver algum retardo, dá problema. Então, o tempo é determinado. Então, nós temos que aprender a perseverar, a esperar, a não desistir. Se você tem ânimo, se você tem sonho, se você tem projeto, não deixe o tempo corroer, né? Não deixe o tempo destruir a empolgação. Seja firme, seja determinado. O tempo é uma peneira para você provar que você não vai esmorecer, e não vai voltar atrás e não vai desistir. A segunda lição sobre o tempo, e muitas pessoas dizem que o tempo, ele cura, que o tempo sara. E o tempo não cura nada, o tempo não sara nada, o tempo apenas gangrena. O tempo, ele gangrena. A cura, o remédio, não é o tempo, não é deixar o tempo passar. Você pode até dizer assim: eu vou esperar um pouquinho de tempo para esfriar a cabeça, eu vou esperar um pouquinho de tempo para ver se o sol esfria, ver se chega o momento oportuno, mas você esperar que o tempo resolva, ele não resolve. O que vai resolver é uma conversa, o que vai resolver é um abraço, é um olhar, é um perdão, né? O tempo, ele só deixa cicatrizes, o tempo não sara. É preciso, se 2 amigas estão tendo problemas, tiveram alguma dificuldade na sua caminhada, se houve um rompimento de elo familiar, um rompimento de elo na igreja, um rompimento
de relacionamento no trabalho, um rompimento de amizades, isso só é possível corrigir, não vai esperar pelo tempo. É preciso, a Bíblia diz isso, vai até ele, conversa com ela, e havendo perdão, havendo a reconciliação, então a cura. A cura só acontece a partir de um diálogo, de um olhar, de um olhar de misericórdia, de olhar para o outro com amor, de olhar entendendo e compreendendo que todos nós somos falhos e temos as nossas dificuldades, né? Mas é preciso, para haver cura, é preciso, não espere pelo tempo, é preciso haver diálogo, ministração de perdão, de restauração, de recomeço, para que haja uma verdadeira cura. Em terceiro lugar, o tempo, as pessoas pensam que não, ficou no passado, ficou escondido, nunca vai ser revelado, nunca ninguém vai saber. As pessoas querem tratar o tempo como se o tempo fosse um tapete, bota as coisas debaixo do tapete, deixa para lá, o tempo ele vai esconder, vamos tratar o tempo como se fosse um cofre que guarde os segredos. E, na verdade, o tempo ele é uma cortina que um dia vai ser aberta. A Bíblia diz que não há segredo nessa terra que não venha a ser revelado. Tudo que nós fazemos há de vir a ser descoberto. Então, tudo vai ser esclarecido. A melhor coisa que nós temos que entender é que não adianta querer jogar as coisas para debaixo do tapete, ou não vou revelar, isso aqui é um segredo, vai comigo para o túmulo. Não, a melhor coisa que tem é entendermos que o tempo ele é uma cortina e que tudo há de ser revelado, se não ainda nessa existência, mas na hora do juízo, Deus vai trazer a cabo tudo que alguém tentou esconder. Os motivos de iras, de brigas, de separações, de guerras, de confusões, as coisas que estão ocultas muitas vezes, as mentiras que foram inventadas, os relacionamentos que foram quebrados, as muitas circunstâncias que às vezes as pessoas dizem, eu não entendi por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, mas tudo há de ser revelado. Todos os danos, todas as danificações, todos os prejuízos, todas as consequências, todas as causas, tudo há de ser revelado. Então, que nós possamos entender isso. Como alguém que às vezes bebe e acha que aquela bebida não vai trazer dano nenhum, um dia vai trazer dano, alguma enfermidade vai vir por causa daquele problema, daquela bebida, daquele cigarro. E alguma situação na nossa vida, por mais que a gente tente tentar esconder, vai aparecer, porque o tempo ele não é um cofre. Você não adianta dizer, eu vou trancar e vai ficar escondido no tempo. Não vai ficar, vai ser revelado. Então, que nós possamos ser sinceros, né? Sermos claros, sermos verdadeiros. E a quarta lição sobre o tempo é que o tempo, para o cristão, ele não é apenas um momento. Ele é mais do que um momento. O tempo, para o cristão, é uma eternidade de alegria, né? A palavra felicidade é definida pelos filósofos como apenas uma brevidade no tempo, apenas um momento de felicidade, que não existe felicidade duradoura, que a felicidade ela é instantânea e logo passa. E aí, se nós olharmos para o Cronos, para esse tempo cronológico da nossa existência, realmente essas definições filosóficas e terrenas, científicas e antropológicas, elas podemos dizer que elas são até verdadeiras. Mas para o cristão, o tempo não é apenas um instante, é apenas pontual, o tempo não é apenas essa existência e termina tudo. Não, o tempo não é nem mesmo para o cristão, não é nem mesmo um traço ou uma linha longa, é muito mais do que isso. O tempo para o cristão é o kairós de Deus, é a eternidade com o Senhor. E a Bíblia diz que o tempo para o cristão, ele começa, o tempo da eternidade para o cristão começa quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porque o próprio Senhor Jesus nos declara, é chegado o tempo do reino de Deus. O tempo da eternidade, o tempo do reino de Deus é chegado. E João Batista declara isso, e Jesus declara isso, que é preciso que o homem se arrependa,
que aceite entrar no reino de Deus, que saia desse reino caótico desta terra, e ao abraçarmos o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Senhor, o reino de obediência, nós saímos desse tempo Cronos, embora ainda o nosso corpo carnal ainda vivamos aqui nesta terra, mas nós passamos a desfrutar de outra experiência transcendental, que os nossos olhos muitas vezes não contemplam, as nossas mentes muitas vezes não entendem, mas nós já estamos vivendo o reino de Deus, o tempo da eternidade. Quando o cristão morre, ele deixa esse tempo cronológico, ele não vai obedecer mais nenhum relógio humano, né? Solar, nenhum tipo de relógio que alguém pode criar ou inventar, digital, analógico, né? Não é mais esse tipo de relógios. Agora nós estamos no Kairós de Deus, no tempo da eternidade, esperando e tendo a certeza na bendita esperança da vida eterna com o Senhor, né? Então, a brevidade desse tempo que nós vivemos vai passar tão rápido. Então, não seja iludido em desfrutar esta vida nesta terra, porque esse tempo passa muito ligeiro. Ontem eu tinha 27 anos, quando o sol se pôs, notei, eu estou com 55. É verdade, o tempo passa voando, e se eu pensar antes de ontem, eu tinha 7 anos, eu estava brincando no meu interiorzinho há pouco tempo, aqui nesse cronos humano. Mas passa ligeiro, a Eva logo seca-se, e logo vem a eternidade e vem o juízo. Que nós possamos pensar nisso, tomar uma decisão por Jesus, viver uma vida agradando ao Senhor nesse tempo essa brevidade de tempo que nós existimos aqui na terra, sabendo que se o agradarmos, se o Senhor olhar em nós e a sua graça, a sua misericórdia vier sobre nós, todos nós que cremos no Senhor, que o servimos, o amamos e o adoramos, todos nós viveremos uma eternidade com o Senhor. E a eternidade, a palavra já declara, não haverá mais o limite do tempo que nos prenda ou nos cause algum tipo de dano. Que Deus abençoe a sua vida e você possa estar crendo nesse Deus eterno que te chama para viver com Ele. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor a todos vocês. E que se inscreva no nosso canal, se você ainda não for inscrito, compartilhe, dê um curtir, comente, porque nós queremos participar junto com vocês desse crescimento espiritual da vida de cada um. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém.